Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber uma professora muito querida, né? As comunidades, quando ela responde alguma coisa, quando ela traz uma reflexão, todo mundo fica bastante agitado porque ela traz conceitos muito importantes e coloca a gente para pensar, né? Eu estou aqui com a Paula Carolei, ela é especialista em tecnologia educacional, também é professora adjunta na Unifesp, tem uma trajetória aí impressionante e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que está em alta, né? A gente vai falar sobre processo criativo. E, Paula, eu já combinei aqui que a gente começa conversando, né, direto ali na primeira pergunta. Eu queria te perguntar o seguinte, o processo criativo ele pode ser visto de muitas maneiras diferentes, né? Na sua opinião, quais são os elementos-chave aí que definem um processo criativo eficaz na área da tecnologia educacional? Professora Paula Carolei, bem-vinda ao Conversa de Classe. Nossa, muito obrigada. É sempre bom estar conversando com pessoas que divulgam, né, a educação, a ciência, a tecnologia. Então, assim, eu sou muito grata de ter pessoas né, que encampem essa ideia e que levem informação de qualidade, discussões que são importantes para a educação. Então, agradeço a oportunidade. Então, o processo criativo realmente ele tem várias vertentes de forma de olhar, né? Então, assim, tem desde visões um pouco mais centradas no funcionamento biológico, né, da construção né, de como se aprende, até nas questões cognitivas, até visões mais culturais, socio-interacionistas, né? Então, a gente tem várias formas de olhar e várias grupos até de pesquisa que trazem aspectos diferentes, né? Então, eu faço parte da rede de aprendizagem criativa, que é algo que eu sou bastante apaixonada, que é o pessoal do MIT, né? E eu acho que a rede tem uma base muito que a gente chama de construcionista, que eles trabalham muito com atividade mão na massa, do fazer para aprender. Então, eles trabalham muito com essa questão do ajudar o aluno a concretizar, ajudar o aluno a projetar. Então, tem essa visão, que é a visão que hoje também muito semelhante, com algumas diferenças da questão da aprendizagem maker, STEAM, e todas essas tinkering, e todas essas questões que dar visibilidade para o pensamento e ajudar o processo criativo a ser mais transparente, né? Então, tem isso. Mas eu acho que o processo criativo, ele vai além disso, além do fazer material, né? O processo criativo, ele tem uma parte do imaginário, que ele é muito importante, e aí a gente tem que estudar as bases realmente do imaginário, que vem desde o Jung, do inconsciente coletivo, ao Gilbert de Rhin, ao Bachelard, a tantos estudiosos do imaginário, porque muitas vezes essa coisa de se você projetar as questões arquetípicas, de construir personagens, de construir cenários, é muito mais do que uma ideia material, é uma ideia que vive né, no projetar o ser humano, né? Então, também tem esses pontos que são... Então, eu acho que a gente tem que tentar unir as duas coisas. Até recentemente eu fui num evento, foi muito interessante, agora com o pessoal da aprendizagem criativa e o grupo da Regemílio também, das linguagens das crianças. Eu fiquei encantada com essas possibilidades de como a criança tem as centenas de linguagens, centenas de estratégias de fazer, e como a gente tem essas possibilidades múltiplas, e que às vezes, ao contrário, a gente vai perdendo criatividade, né? Então a criança às vezes é mais criativa, porque ela tem, né, ela não tem o medo de errar.
Então, tem essas questões. Também, acho que tem uma base que eu faço parte ainda muito do grupo de pesquisa da Lúcia Leão, lá da semiótica da PUC, que a gente trabalha com processo criativo, e essa ideia da base semiótica também, que trabalha com diversidade de linguagem, de pensar. E a Lúcia também trabalha com o imaginário, também ela também, né, dialoga com o imaginário, e eu acho que são pontos importantes da gente pensar. Como a gente se projeta, como a gente aprende como a gente se projeta, como a gente cria rituais da nossa vida. Então, tudo isso faz parte da criação, né? A gente está sempre se reconstruindo como ser humano e a gente acaba materializando artefatos que nos fazem pensar e agir melhor. Então, o processo criativo é aquilo, você cria objetos, artefatos e aquilo também te transforma. Né? Então, o Vygotsky também falava isso, né? Então, então a criação não está só aqui, né? O processo criativo ele está no fazer e ao fazer você se refazer também. Então, é algo que por isso que são muitas camadas e aí a gente tem que discutir profundamente essas camadas e na educação tentar criar essas complexidades de atividades que possa trabalhar com diversas camadas. Paula, eu estava te escutando falar, né, e a gente fica de fato muito maravilhada, né, tanto com o repertório quanto com a clareza que você traz, né, sobre os conceitos. E eu estava pensando que essa semana eu ouvi várias vezes uma pergunta repetida, né? Nossa, mas por que você traz tantos temas diferentes, né, num programa de entrevista, e você não foca, né, numa área específica da educação? E eu comentava com as pessoas exatamente que quando a gente pensa em educação, a gente está pensando em várias camadas, né? Ela não é um processo único. E eu estava pensando o quanto essa resposta tem um pouco a ver aí com esse pensamento que você trouxe também, né? A gente precisa criar, né, esse repertório. Você quer comentar? Não, com certeza, porque o que acontece é que a vida é uma complexidade. Então, a gente, às vezes, tende a tentar isolar para facilitar, e isso, às vezes, é ruim, que cria uma artificialidade, não prepara as pessoas para a vida. Preparar as pessoas para a vida trabalhar é ajudar a lidar com o caos, da complexidade das múltiplas camadas. Então, a gente precisa aprender né, a tentar organizar e navegar bem nessas camadas. É muito mais importante do que, às vezes, a gente isolar e se especificar e tentar, né, dar conta de uma camada isolada, porque aquilo acaba sendo artificial. Então, muitas vezes, tem vários tipos de didática ou de atividade que tem essa lógica da simplificação, do isolamento, e que eu acho complicado. Então, acho que você está indo por um bom caminho, trazendo essa diversidade e essa tentativas de conexão, né, da gente de criar conversas, né? E viva a complexidade aí das conversas, né? Sim. Eu estava pensando também, Paula, você atua, né, como vice-coordenadora do curso de tecnologia em design educacional aí na Unifesp, né? E acredito que isso te dá um repertório e uma visão sobre o uso da tecnologia na educação. Você poderia compartilhar conosco como que a tecnologia ela pode ser potencializadora do processo criativo, tanto de professores quanto de estudantes? Então, isso é uma longa história. Quantas horas nós temos? Bom, na verdade, eu trabalho com tecnologia educacional desde 93. Então, assim, eu era pequenininho, mas desde que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar, na época a gente chamava de multimídia, né? Em 93, a internet ainda nem era comercial, a gente fazia algumas experiências usando BitNet, então eu vi nascer, né, o www, então foram muitas histórias aí, a gente fazia CD-ROM, eu fui autora do telecurso, então assim, imagina que eu passei por todas essas eras e
desafios da tecnologia educacional, né? De fazer software educativo, né? Então, fiz bastante coisa. E, às vezes, eu vejo que, às vezes, os mesmos problemas se repetem. A gente ainda, às vezes, vive tentando repetir modelos comportamentais, ainda hoje, às vezes até mais assustadores ainda nisso, né? Então, eu acho que a gente tem muitas tecnologias potencializadoras, né? E eu acho que elas têm que potencializar a autoria do aluno e a autonomia do professor, né? Então, quando elas são apoio para o aluno criar, e aí a gente tem que olhar o que o aluno faz e como ele pode fazer de forma melhor, né? E ele compreender o que ele está fazendo, ele ser responsável pelo que está fazendo. Da tecnologia, ela potencializa muito, dá visibilidade para o que o aluno está fazendo, para várias formas de registro, várias formas de combinação de linguagem, várias formas de criar conversa, várias formas de criar colaboração. Então, tem uma potência enorme, uma potência de acesso a conteúdo também, né? Então, assim, a tecnologia amplia muito, mas, ao mesmo tempo, ela tem sido usada, muitas vezes, ao invés de a gente mapear as coisas para a gente refletir e para a gente melhorar, às vezes ela é usada para controle, às vezes ela... Não que o controle seja totalmente ruim, às vezes é bom, mas o problema é quando o controle ele poda, ele pune, ele, né, ele censura, e a gente tem visto muito isso. Ele cria bolhas, então esse é o grande problema. Então, muitas vezes, ela tem sido usada para padronizar demais. Então, a tecnologia também, hoje a gente está vendo esse boom da inteligência artificial, e eu já, há muito tempo, eu tenho estudado inteligência artificial, que era mais preditiva antes, tal, e que ela tinha uma base de minerar dados, de explicitar coisas, né? Era muito usado para isso. E eu sempre falei, né, os algoritmos para trazer essas coisas. E eu sempre falava, o grande problema que vocês estão usando a inteligência artificial para identificar padrões e não para explicitar singularidade. Então, se a gente quer uma coisa mais criativa, a criação vem a partir da singularidade, das diferenciações, e não achar padrões para que todo mundo se encaixe, que é muitas vezes o que a inteligência artificial acaba sendo usado para. Né? Não que ela só faz isso, ela pode ser usada também para explicitar singularidades, mas a gente tem que saber modular ela para isso. E agora, que a inteligência artificial está criando, que na verdade ela combina coisas matematicamente, mas ela está criando, que é a inteligência artificial generativa. Então a gente vê uma coisa assustadora, porque as pessoas, elas, a mesma lógica da pergunta e resposta, a gente está passando para ela, e a gente está passando a resposta, e acredito, porque ela, como ela padroniza bem as coisas, ela dá uma resposta muito bem estruturada, mas você não sabe a fonte de onde ela fez aquilo. Então, muitas vezes, ela alucina, e não é que ela erra, é uma coisa matemática, e você tem que saber lidar com aquilo que ela traz. O que eu tenho percebido e que tem me incomodado muito é que os avanços que eles têm demonstrados é de você fazer demanda. E, na verdade, o que você precisa fazer? Não só aprender a fazer demanda, mas você aprender a trabalhar com o material que ela te traz, para fazer uma autoria colaborativa com a própria inteligência artificial. E não delegar, olha, eu já trouxe, pronto, né? Eu fiz a pergunta, eu tenho que saber fazer a pergunta. Não, eu tenho que fazer a pergunta, mas em cima do que ela trazer, o que aquilo eu posso perceber, as estruturas, e trabalhar em cima daquilo. Então, a gente tem um caminho longo ainda, e que as pessoas estão buscando atalhos. Então, o que me preocupa na tecnologia é isso, né? Então, e isso eu fui aprendendo ao longo do tempo mesmo, né? Então, situações em que isso sempre existiu. Situações, então agora todo mundo põe luz eletrônica, agora todo mundo faz CD-ROM, e assim, e é sempre né, o que se ganha, né,
ao software de autoria. Então, tem vários modismos ao longo da história da tecnologia, né? E aí, ao mesmo tempo, nem se aproveitou direito a possibilidade da linguagem. Por exemplo, o metaverso é uma coisa também que... Porque o metaverso, para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com metaverso em 1999. Você tem uma ideia quantos anos tem isso? E tinha os metaversos incríveis, que eram coisas mais simples graficamente, é óbvio, mas eles eram mais livres, né? Então você podia fazer muitas coisas. Aí até que uma empresa resolveu criar o Second Life, que foi famoso, e começou a vender terreno no metaverso, que era o que eles faziam. Então, uma coisa que você criava livremente, que tinha uma perspectiva de criação social totalmente diferenciada, eles venderam o terreno. E agora, eles estão tentando coletar dados de experiência, né? Então, assim, em nenhum momento o foco das empresas foi na atividade do aluno, mas em como monetizar as ações, né? Então, essas são questões que a gente precisa discutir na tecnologia, né? Então, muitas vezes, não que eu acho que a gente não tenha que monetizar, não é isso, mas a gente tem que perceber o papel social, inclusive das empresas. É claro que elas têm que ter lucro, têm que ter sustentabilidade, mas num princípio de estar atendendo uma demanda social adequada. E no curso de design educacional, é um curso agora que já existe há 8 anos, né? Então a gente já está na oitava turma. Eu trabalho com formação de designers educacionais há 20 anos, eu comecei a primeira turma, e eu, né, e agora eu fiz a primeira pós-graduação e agora a primeira graduação. E é um profissional que eu ajudo a formar, que é pensar novos modelos de educação, nos vários segmentos, seja na educação formal, na não formal, na corporativa, né, público e privado. Então, e o design educacional é o que vai pensar novos modelos de educação, vai criar novos artefatos, vai criar... Então, isso a gente acaba pensando nas camadas tecnológicas que vão ajudar a projetar uma educação melhor. Nossa, Paula, que resposta maravilhosa, né? Eu sempre conto para quem vem ser entrevistada aqui no programa, né, que o nosso público tem um grande público docente, né, que nos acompanha, mas também tem um público de graduandos em várias áreas que estão aqui acompanhando a gente. Então, está sendo uma honra, uma oportunidade de poder demonstrar a vida de uma pesquisadora, né, de uma pessoa que conhece aí muito a fundo, né, os debates e as relações desses temas aqui que a gente está conversando. Inclusive, eu queria até te perguntar, né, como que você vê a relação entre comunicação, design e tecnologia educacional influenciando no processo criativo, e se você gostaria de falar de algum exemplo, de algum projeto inovador que surgiu aí dessa interação. Então, eu acho que, assim, isso anda junto, né? Comunicação, design e tecnologia são parceiros, né? A questão, assim, eu acho que nesse equilíbrio a gente está falando de design educacional, né? Então, vamos conversar, porque são diferentes. O design é projeto, é fazer projeto. Eu posso fazer projeto para várias coisas, tá? É diferente um design educacional de um design de outras áreas. E eu digo por quê? Porque, assim, a nossa área fim é o aluno aprender, né, o aluno ou a ação educativa acontecer, né? Então, então a educação, ela não é nem um produto, nem um serviço. Ela é uma demanda social. Então, é diferente eu fazer uma educação, fazer um design, por exemplo, eu fazer um design de software, eu fazer um design, porque eu estou atendendo a um cliente, né? E é diferente. Eu tenho que atender o que ele quer. Quando eu faço a educação, eu não faço a educação que o aluno quer, senão eu não estou educando, né? Se eu faço o que a criança quer, não é educação, na verdade. A gente tem que fazer o que ela precisa,
né, diante de uma... É claro que a gente tem que escutar a criança, tem que dialogar com ela tem que compreender. O aluno é a mesma coisa, né? Não é que eu não vou fazer o quê, mas a gente tem que entender que para ele se formar profissionalmente e tal, ele precisa desenvolver determinadas competências, existe um currículo, a gente tem que conversar como esse currículo foi construído. Então, isso é diferente de um produto. Não dá para usar a mesma lógica, não dá. Então, não dá para a gente simplesmente transpor, agora eu vou usar o User Experience para a educação. Não. A gente pode adaptar coisas legais à User Experience para escutar o aluno, né, para fazer a visualização, sim, é legal, mas a gente tem que saber, né, a velha frase famosa da Bíblia, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, vai cada uma coisa no seu lugar, né? Então, tem que saber fazer as coisas. Esse é um ponto, né? Então, estou falando de educação. A comunicação, ela é super importante, porque a gente também tem as camadas de conversa, de formas de criar diálogo, e as linguagens. Então, a comunicação, ela é base para o processo educacional. E muitas vezes, quando a gente cria essa multimodalidade, essas várias formas de expressar, a gente muda a nossa forma de pensar. Então, a comunicação, ela também... então, assim, o design, ele te ajuda a projetar, a concretizar, a materializar, a visualizar, né? Então, ajuda a fazer a coisa acontecer. A comunicação ajuda você a se expressar, se comunicar, dialogar. O único problema é que, muitas vezes, se foca numa comunicação muito informativa, né? Então, você quer garantir, e existe uma diferença grande daquela comunicação, eu quero garantir que eu passe aquela informação. Então, ela no nível semiótico, ela fica uma coisa muito direcionada, descritiva, né? E para a gente atingir níveis mais altos, argumentativos, narrativos, a gente tem que explorar outras características. Então, eu acho que a gente precisa ousar mais na comunicação. Muitas vezes, a comunicação dos livros didáticos, materiais didáticos, são muito ilustrativas, descritivas, né? Ou né? Aquele texto didático que é, né? Para você garantir que eu vou passar informação. Mas a gente tem que ir além da informação. A gente tem que mostrar contrapontos, a gente tem que mostrar controvérsia, tem que fazer pensar, a gente tem que... É que nem o cinema. O cinema, ele tem alguns momentos que ele não mostra tudo. Ele deixa a cena, né, subentendida. E isso é que faz a riqueza, porque você imagina, é nos espaços que a pessoa consegue construir. Se eu dou tudo pronto para o aluno, mastigado, ele não tem espaço para criar. Então, a gente não pode dar tudo pronto. A gente tem que ter espaço que ele imagine, que ele erre, que ele tenha dificuldade, que ele questione. É importante isso, né? E a tecnologia ela tem características. Então, assim, é algo que potencializa, é algo que nos expande, como eu falei antes. Então, a tecnologia, ela tem... o Pierre Levy falava uma coisa, que não é boa, nem mal, nem neutra. Nenhuma tecnologia neutra. Ela foi criada com algum propósito. A gente, às vezes, subverte, mas, em princípio, às vezes, não, depende da gente falar. Não, ela foi criada com aquele propósito. A gente tem que ter claro isso. A gente pode até subverter. Mas aquela tecnologia, ela serve para determinada coisa. Ela foi criada com aquele propósito. Então, a gente tem que saber escolher a que faz mais sentido no contexto que eu estou. E não preciso usar mais moderno, né? Ou fazer uma coisa porque está na moda, né? Mas eu preciso entender o que eu preciso fazer e qual tecnologia vai me potencializar. Então, eu preciso olhar as tecnologias e entender o que está por trás delas. E aí, para eu poder escolher qual que faz mais sentido. Então, um professor, hoje em dia, ele tem que aprender a se comunicar bem, mas não só. O se comunicar bem, a gente muitas vezes tem aquela ideia daquele professor, né,
que faz aula show, que eu nunca fui. Sou péssima de aula de grandes palestras, não é a minha praia. E eu sempre falo isso, tá? Que quando a comunicação é boa demais, é ruim. Parece autoajuda. Por quê? Porque o professor é tão bom, ele explica tão bem que você fala, nossa, entendi tudo. Só que quando você vai fazer, não é tão fácil daquele jeito que ele fala, né? Porque ele organizou, fez uma comunicação. E na vida, a vida não é assim, tudo vai dar certo, que nem autoajuda, né? Então a gente precisa das contrapontos, das controvérsias, das dificuldades. Então, é melhor um professor que te oriente, que te apoie, do que um ultra comunicador que te explique tudo, né? Por isso que a gente tem que superar um pouco essa lógica expositiva, explicativa, e trabalhar mais por projeto, né? Então, a gente tem esses pontos que eu acho que são interessantes, né? Nossa, Paula, que aula! Exatamente aquele movimento da gente conseguir ouvir, né, aquilo que vai também organizando nossas ideias, né, e acho que esse é o contraponto da aula show, né, a aula show, ela é muito legal, porque ela te põe no estado de admiração, né, mas é Sim, ela te dá diferente, repertório, isso. sim. Mas é diferente de uma aula que te organiza, né, no sentido de... Não, é claro, tem aqueles caras que eles contam histórias que são interessantes, é legal, porque você imagina, não estou desqualificando completamente, mas o problema é quando é só isso, né? Eu acho que você tem um filme muito famoso, eu recomendo para todo mundo assistir, chama Janela da Alma, é um filme brasileiro, é um documentário brasileiro, e tem várias pessoas que falam sobre o olhar, artistas brasileiros, internacionais e tudo mais. E tem uma fala do Wim Wenders, o cineasta alemão, e o cineasta, ele fala assim, eu nunca me esqueci disso, ele fala que o problema do cinema americano é que ele mostra demais, né? Ele é muita informação, né? Efeito especial. E aí você não tem tempo de se projetar na tela, você não tem tempo de pensar. E às vezes a gente está com alunos e crianças que estão assim, com excesso de informação, e eles estão recebendo tanto que eles não têm tempo de se projetar. E a gente precisa, às vezes, dar mais espaço, dar menos informação e mais espaço para criar, né? E Paula, para a gente ir caminhando, né, para o finalmente aqui da entrevista, você também tem um doutorado recente, né, na Universidade Aberta de Portugal, e eu queria saber se você pode comentar um pouquinho quais os desafios e oportunidades que você enxerga para o futuro do processo criativo na educação, e como que a gente pode se preparar para essas mudanças aí, se você poderia deixar uma dica aí para o pessoal. Então, na verdade, foi um pós-doutoramento que eu fiz, né, na Universidade Aberta, e foi interessante até para organizar coisas que eu já fazia, né, e quando a gente também tem uma cultura diferente, né, porque Portugal, eles têm uma forma de olhar o mundo diferente, eles são muito rigorosos cientificamente, e também nos ajudam a olhar, né? Porque o brasileiro ele tem mania de subentender tudo, né? Então aquilo que está tudo na entrelinha, né? E português não, você tem que explicitar tudo, né? Porque né, a gente se apoia demais no contexto e eles não. Você tem que descrever, você tem que explicitar e é um bom aprendizado isso. Para mim foi um bom aprendizado. E eu acho que o que me ajudou é num trabalho que eu já venho fazendo há anos com professores, coletando estratégias, recursos, atividades que os professores fazem, e tentando explicitar os tipos de autoria dos alunos e professores, né? E ajudar os alunos a ter mais autoria e os professores a terem mais autonomia didática. Então, eu tenho feito e usando a lógica do design. Então, como ajudar os professores a refletir sobre sua própria prática, a descrever melhor sobre sua própria prática. Então, eu acho que a gente precisa parar e olhar o que a gente faz. Porque o que muitas vezes acontece é que, vamos agora pegar as metodologias ativas e usar isso. Não.
nós somos pessoas únicas, as nossas salas também são únicas. E a gente tem uma metodologia própria de ensino, e formas próprias de aprender. Né? Cada um aprende de um jeito totalmente particular. E a gente precisa prestar atenção nisso. Né? O professor precisa prestar atenção de como ele ensina e ele ir aprimorando isso, aprimorando a conversa que ele tem com o aluno, aprimorando suas escolhas. Então, na verdade, ninguém forma o professor. Né? O professor é que faz a sua própria formação. As pessoas, ele vai sendo provocado por outras pessoas, vai sendo, né, vai ganhando repertório, mas ele tem que construir seu próprio projeto. Então a gente trabalha com uma ideia de pesquisa-formação, que o professor ele se forma pesquisando sua própria prática. Então eu acho que os professores têm que olhar o que eles fazem. E às vezes eles fazem coisas muito legais e eles não dão valor. Às vezes eles conseguem coisas que eles não dão valor. E aí vem lá o cara XPTO e fala, não, é legal aquilo, mas o que eu faço? Então a gente tem que divulgar mais coisas que os professores fazem em sala de aula. Nossa, eu conheço professores de rede pública que fazem milagre com as condições que têm, né? E que são sensacionais e que transformam vidas. E a gente precisa mostrar isso, precisa valorizar isso, e precisa criar conversa, precisa, sabe? Porque senão a gente está sendo sempre atropelado com a última novidade. Então, eu acho que, então, o que eu tenho feito atualmente são ferramentas autorreflexivas, tanto para o aluno como para os professores, para eles perceberem a sua formação, para eles aprimorarem suas lógicas didáticas, para eles terem mais autonomia para fazer escolhas mais interessantes para o seu contexto. Acho que isso é mais importante do que eu sair e falar, por exemplo, eu trabalho muito com gamificação, uma coisa que eu faço muito eu tenho uma plataforma de criar escape room, são coisas que eu gosto de fazer, tá? Mas eu não vou falar assim, gente, tem que gamificar tudo, a aula é chata. Não, não é assim, sabe? Tem situações que são muito legais de gamificar, mas não dá para gamificar tudo sempre, não é assim. Né? Eu não posso impor e falar, gente, para de aula chata. Não, a gente tem que ter aula que a gente tem que refletir, tem que ter aula que discutir, né? E assim, não precisa usar plataforma gamificada. Aliás, tem plataforma gamificada que é péssima, né? Então a gente precisa ser crítico e saber, né, o que a gente está fazendo, como, para quê. Então acho que esse é um importante e é algo que eu tenho pesquisado nos últimos tempos. É isso. Paula, muito obrigada pela entrevista incrível, pela generosidade, né, de trazer as suas vivências, os seus conhecimentos aqui para o pessoal do Conversa de Classe. Foi uma honra mesmo te receber aqui no programa, viu? Eu que agradeço. Sempre bom a gente falar das coisas que a gente gosta de fazer. E eu acho que, assim, eu gostaria muito que a gente tivesse mais liberdade, mais valorização dos docentes, né? Eu vejo, assim, principalmente de escola pública, assim, que tem e de todas, né, também das escolas privadas, né, a gente tem de museus, né, quem trabalha com educação, a gente sabe que está sempre no sufoco, está sempre no desafio, está sempre fazendo mais do que pode. Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais esses profissionais e que eles sejam mais autores e falem mais das suas, né? Não deixem. Porque o que acontece muitas vezes, eu já vi isso muito acontecer, né? Vem lá um instituto, alguma coisa, e fala, ai, vamos formar vocês, ou às vezes pegam projetos bons, né? Oferecem algumas facilidades tecnológicas, mas a autoria é daquele professor, foi ele que começou, então a gente precisa defender isso, né? Não como, ai, é isso eu criei, não é nesse sentido, mas é no sentido de mostrar, né, o trabalho docente que se constrói no dia a dia, né? Então acho que a gente precisa valorizar mais isso.
Eu vou aproveitar essa fala, né, para deixar registrado que esse é o nosso convite aqui no Conversa de Classe, né, que as pessoas venham contar do trabalho delas, principalmente na área da educação, nas horas que se intercruzam aí na educação. Bom, Paula, muito obrigada mais uma vez, né, e pessoal, até o próximo Conversa de Classe. A gente se vê.